Seção 4ª. Dos sistemas viários e dos transportes coletivos. Artigo 250. Os sistemas viários e de transporte. Artigo 251. Na defesa e garantia do direito constitucional ao transporte ao cidadão, em geral, do trabalhador, em particular, e do trânsito de veículos, pedestres e animais, o município, respeitadas as instâncias de competência da União, atuará no sentido de: inciso 1º. Viabilizar a efetivação do direito ao transporte à população, cabendo ao poder público por meio das empresas de transporte coletivo, públicas, permissionárias ou concessionárias, tomar as medidas necessárias para garantir linha regular em todos os bairros, comunidades e ramais. Inciso 2º. Proceder o disciplinamento e fiscalização do uso das vias de circulação no espaço municipal. Inciso 3º. Organizar, dirigir e fiscalizar o trânsito de veículos, pessoas e animais em seu território e exercer ação normativa, educativa e de repressão, autuando e aplicando as medidas administrativas cabíveis e arrecadando as multas por infrações à circulação, estacionamento e parada prevista na legislação de trânsito, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal destinará a aplicação de 50% dos recursos arrecadados com a cobrança de multas de trânsito no município ao financiamento de campanhas educativas e sinalização. Artigo 252. O transporte urbano e o trânsito de veículos, pedestres e animais são da competência do município, conforme estabelece o artigo 30, incisos 1º e inciso 5º, da Constituição da República. Parágrafo único. O município não poderá delegar a outros, sob qualquer expediente, a organização, administração e gestão do sistema de transporte urbano, cabendo-lhe, exclusivamente, o planejamento, o gerenciamento e a operação de suas variantes. Artigo 253. Para atendimento dos fins a que se destina, os sistemas municipais viário e de transportes coletivos urbanos de passageiros atenderão à orientação da Política Nacional dos Transportes e do Desenvolvimento Urbano, respeitadas as peculiaridades locais e as legislações estadual e municipal específicas. Artigo 254. Os sistemas municipal viário e de transportes coletivos compreendem: inciso 1º. A infraestrutura viária. Inciso 2º. As unidades de conexão modal e intermodal. Inciso 3º. A estrutura operacional. Inciso 4º. Os transportes coletivos públicos e privados. Inciso 5º. O transporte público individual de passageiros. Inciso 6º. O trânsito de veículos, pessoas e animais. Parágrafo 1º. Integram o inciso 4 deste artigo os transportes coletivos urbanos de passageiros, entendidos esses os terrestres, tais como ônibus, bondes, metrôs de superfície, além de outras modalidades, e os fluviais, tais como balsas, barcos de passageiros como transporte opcional de caráter urbano, em utilização ou a ser implementado. Parágrafo 2º. A infraestrutura viária abrange: inciso 1º. As vias públicas de uso comum aos diversos tipos de veículos, inclusive a sinalização indicativa, estatigráfica e semafórica. Inciso 2º. As vias que constituem corredores estruturais, vias alimentadoras e vias exclusivas de ônibus da rede de transporte público de passageiros. Inciso 3º. A rede de acostamento e ponto de parada das linhas urbanas. Inciso 4º. As calçadas, calçadões ou trechos intermediários de proteção aos pedestres. Parágrafo 3º. As unidades de conexão modal ou intermodal são constituídas por: inciso 1º.
pontos e terminais de embarque e desembarque. Inciso 2º. Estacionamentos integrados ao sistema de transportes coletivos, inclusive entre subsistemas. Inciso 3º. Terminais intermediários de embarque, desembarques e transbordo. Parágrafo 4º. A estrutura operacional compreende os equipamentos, a operação, o controle e a fiscalização dos serviços e dos terminais. Parágrafo 5º. Integra o inciso V deste artigo o transporte de passageiros em veículos de aluguel, a taxímetro especial. Parágrafo 6º. A estrutura operacional do trânsito urbano compreende os equipamentos, o pessoal, a operação, o controle e a fiscalização dos serviços pertinentes, na área de atribuição do município de Manaus, e tem por objetivos. Inciso 1º. A funcionalidade do sistema viário em condições de proporcionar aos usuários economia, fluidez e segurança em seus deslocamentos. Inciso 2º. A circulação de veículos que atendam aos requisitos de segurança veicular estabelecidos pelo CONTRAN. Inciso 3º. O planejamento, o controle. Inciso 4º. A adoção de medidas legais de prevenção e repressão aos infratores do trânsito, através da fiscalização ostensiva das vias, dos veículos e dos condutores. Inciso 5º. A coleta, o tratamento e a análise de dados estatísticos relativos aos acidentes de trânsito, visando a identificação e correção de óbices, a fluidez e a segurança viária. Artigo 255. O poder público, na forma constitucional, é o poder concedente e permissor ou órgão de gerência municipal do sistema, devendo operar, fiscalizar e disciplinar, em integração com as representações comunitárias e classistas interessadas no setor, as questões relativas a horários, rotas, itinerários, linhas, vistoria de veículos, paradas e terminais. Parágrafo 1º. A permissão e concessão de serviços de transportes coletivos se subordinarão ao que dispõe o título 4º, capítulo 8º, desta lei. Parágrafo 2º. Não se admitirá o transporte de pessoas em carrocerias, ainda que cobertas por toldos ou similares. Artigo 256. O município, para prestação de serviços de transporte público, fará obedecer os seguintes princípios básicos. Inciso 1º. Segurança, higiene e conforto dos passageiros, garantindo, em especial, acesso às pessoas com deficiência física e dificuldades de locomoção e a mulheres em estado de gravidez. Inciso 2º. Prioridade a pedestres e usuários dos serviços. Inciso 3º. Tarifa social que remunere de forma justa o serviço. Inciso 4º. Proteção ambiental contra a poluição atmosférica, sonora e hídrica, mediante critérios estabelecidos pelo órgão municipal competente. Inciso 5º. Integração operacional e tarifária entre sistemas e meios de transporte e racionalização de itinerários. Inciso 6º. Compatibilização entre o transporte e o uso do solo urbano. Inciso 7º. Participação paritária das entidades representativas dos usuários, trabalhadores e empresários de transportes, no planejamento, fiscalização e avaliação dos serviços de que trata esta seção. Artigo 257. São direitos do usuário. Inciso 1º. Dispor de transporte coletivo, seletivo ou não, em condições de segurança, conforto, higiene e a preço justo. Inciso 2º. Amplo acesso às informações referentes itinerário, horário, alterações de rotas, número de veículos, pontos de paradas e terminais e outros dados pertinentes à operação de linhas, inclusive em braille, a fim de auxiliar o deficiente visual em sua locomoção,
possibilitando uma fiscalização informal do sistema. Inciso 3º. Transporte de pacotes e embrulhos sem pagamento de valor adicional ao da passagem, desde que não acarretem risco ou incômodo aos demais passageiros. Inciso 4º. Fiscalizar o cumprimento dos itinerários, frequência de viagens, horários, pontos de paradas e terminais, sendo postos respectivos de reclamações os terminais e o órgão da administração central do sistema. Inciso 5º. Propor medidas que objetivem a melhoria do serviço e do sistema, diretamente à administração, ou por via de representação comunitária. Inciso 6º. Receber troco integral quando efetuar o pagamento com a moeda mais próxima de 5 vezes o valor de uma passagem inteira, sendo o passageiro transportado gratuitamente em caso de inexistência do troco integral. Inciso 7º. O dinheiro que servirá de troco aos passageiros deverá ser providenciado pelas empresas e repassado aos cobradores dos coletivos no início de cada jornada de trabalho. Parágrafo 1º. Fica assegurado aos estudantes de ensino fundamental, médio, pré-vestibulares, cursos supletivos, universitários, de graduação, pós-graduação e aos cursos livres, técnicos de língua estrangeira, com duração definida conforme o regulamento previsto no artigo 3º desta lei e devidamente reconhecidos pelo Conselho Educacional competente, o direito de tantos passes quantos forem necessários para a realização das diversas atividades estudantis, com desconto de 50% do valor integral da tarifa, nos seguintes termos. Inciso 1º. Residam a mais de 1 quilômetro do estabelecimento de ensino em que estejam regularmente matriculados, mediante apuração por meio tecnológico adequado. Inciso 2º. Poderão ser adquiridos 16 passes mensais, para atender às atividades extracurriculares ou complementares, os quais poderão ser utilizados em quaisquer dias. Inciso 3º. No período de férias escolares, a concessão do inciso 2 dar-se-á, em dobro. Inciso 4º. No caso de estudantes que residam a menos de 1 quilômetro da escola, será permitida a aquisição de 16 passes mensais, com desconto de 50% do valor da tarifa, para atender aos deslocamentos extracurriculares ou complementares. Inciso 5º. Os dias de aula não frequentados e cujos passes forem utilizados serão deduzidos das próximas compras. Parágrafo 2º. Cabe ao órgão gestor dos transportes coletivos, de forma direta, o gerenciamento, planejamento e fiscalização do benefício, bem como a emissão, podendo ser firmados convênios com instituições privadas para a comercialização do passe escolar. Parágrafo 3º. As excepcionalidades que não estiverem previstas nesta lei serão regulamentadas pelo Executivo Municipal por ato próprio. Parágrafo 4º. Nenhuma nova tecnologia poderá ser implantada no sistema de transporte coletivo do município de Manaus sem prévia autorização legislativa. Artigo 258. Constituinte. Inciso 1º. Garantir a segurança, conforto, higiene e regularidade do serviço aos usuários. Inciso 2º. Cumprir as regras contratuais de serviço e operações, referentes horários, itinerários, número de veículos por rota, lotação e tipo de veículos, visando ao perfeito atendimento à demanda. Inciso 3º. Submeter os veículos à vistoria periódica pela entidade pública de administração do sistema, mediante prévia convocação, que defina dia, horário, local, veículos a serem vistoriados, sem prejuízo da prestação do serviço público. Inciso 4º. Manter os veículos em perfeito estado de funcionamento, limpeza e conservação, dotados dos equipamentos obrigatórios, previstos na legislação específica, inclusive no que tange à regulagem do escoamento de gases. Inciso 5º.
Selecionar pessoal de operação através de rigorosos testes, exames técnicos e de saúde e cumprimento legal das regras de capacitação profissional, que constituem acervo documental específico e disponível em inspeção regular pelo órgão competente da administração municipal. Inciso 6º. Manter, em seus quadros funcionais, para a realização de atividades compatíveis com o interesse da empresa e a possibilidade do servidor, pessoas com deficiência, na relação mínima de 5% sobre o total do pessoal empregado. Inciso 7º. Operar as linhas permitidas ou concedidas com direito de preferência à ampliação de linhas no sistema e assegurada a ampliação das que explorem, se preenchidas as exigências legais. Inciso 8º. Promover a renovação da frota disponível na proporção de 25% ao ano, observando vida útil média do veículo de 6 anos, bem como assegurar a sua ampliação em razão direta do crescimento populacional comprovado nas áreas de sua atuação. Inciso 9º. Cobrar os preços tarifados. Inciso 10. Iniciar o serviço no prazo determinado, mediante notificação prévia de 30 dias, e mantê-lo até 125 dias depois de vencido o contrato, mediante determinação expressa do poder público, pela sua necessidade. Inciso 11. Responder por si seus prepostos pelos prejuízos decorrentes do serviço, por sua interrupção, suspensão, abandono ou acidentes. Inciso 12. Segurar em companhia idônea a todos os empregados através do seguro de vida em grupo, sem acarretar ônus para os mesmos, e também veículos e passageiros contra acidentes nos limites fixados nos regulamentos próprios. Inciso 13. Estabelecer uso regular de uniforme aprovado pela administração municipal a todos os trabalhadores do sistema de transporte sem acarretar ônus para os mesmos. Inciso 14. Registrar, no órgão coordenador do sistema, os nomes e números de cadastro de seus empregados para fins de controle. Inciso 15. Concede a todos os trabalhadores o passe de livre acesso ao transporte coletivo urbano, executivo e alternativo, mediante identificação própria, expedida pelo órgão municipal competente. Inciso 16. Conceder aos filhos menores, de 0 a 6 anos de idade, de todas as trabalhadoras, assistência em creches, podendo ser estendido o benefício ao ensino pré-escolar. Inciso 17. Conceder vale-refeição a todos os trabalhadores do sistema de transportes, através de empresas especializadas no fornecimento de alimentação para o trabalhador ou por administração própria, de acordo com a legislação federal específica. Inciso 18. Manter 5 assentos especiais, por veículos, destinados aos usuários idosos, gestantes, às lactantes, às pessoas com deficiência e aos obesos mórbidos, bem como proceder às adequações ao seu acesso. Inciso 19. Fica a empresa obrigada a fixar tarjeta de identificação em todos os assentos especiais com o seguinte teor: reservado para idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência física e obesos mórbidos. Na ausência destes, poderá ser usado por qualquer usuário. Inciso 20. Ficam as empresas que operam em regime de concessão transporte coletivo da cidade de Manaus obrigadas a apresentar à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos SMTU, e à Câmara Municipal de Manaus, ao fim de cada trimestre, sob pena de multa no valor de 1.000 unidades fiscais do município, UFMS, e, na reincidência, o rompimento do contrato de concessão, as certidões de quitação de débitos com o ISS e INSS, comprovante do recolhimento de FGTS e Guia do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, e todos os impostos exigidos pelo processo de licitação. Parágrafo 1º. As empresas permissionárias e concessionárias do Serviço Especial de Transportes, além dos itens previstos neste artigo, estão obrigadas ao cumprimento das seguintes normas. Inciso 1º.
Arquivamento do contrato na prefeitura. Inciso 2º. Uso específico para o serviço objeto da qualificação. Inciso 3º. Identificação própria. Parágrafo 2º. Em caso de descumprimento do disposto no inciso 15, será aplicada a multa de 300 unidades fiscais do município, U.F.M.S. por empregado, dobrada em caso de reincidência. Artigo 259. As empresas de transporte coletivo, públicas, permissionárias ou concessionárias, ficam obrigadas a manter o funcionamento das linhas desses transportes 24 horas por dia, ininterruptamente, observando os fluxos de demanda por hora para efeito de determinação da necessidade de veículos. Artigo 260. Compete, privativamente, ao órgão público municipal a venda de passagens antecipadas, para as linhas em operação, respeitadas as normas da lei. Parágrafo único. As passagens adquiridas por antecipação serão válidas e seu valor está assegurado durante o exercício em que forem vendidas. Artigo 261. Estão isentos do pagamento de tarifas nos transportes coletivos urbanos. Inciso 1º. Pessoas com deficiência em atividade escolar ou em tratamento reabilitatório, em centros especializados. Inciso 2º. Idosos maiores de 60 anos. Inciso 3º. Pessoas com elevado grau de deficiência, com reconhecida impossibilidade de locomoção, segundo enquadramento legal por meio de regulamentação específica do órgão municipal. Inciso 4º. Os pacientes portadores de câncer em curso de tratamento quimioterápico, radioterápico e aqueles inseridos no programa de controle da dor, bem como os pacientes portadores de insuficiência renal crônica em curso de tratamento de hemodiálise, os portadores de AIDS, SIDA, e os portadores de hipertensão maligna que estejam em tratamento e os pacientes de hepatopatia crônica em tratamento e transplantados. Dada pela Emenda Lomã nº 75/2012. Inciso 5º. Conselheiros tutelares do município de Manaus. Parágrafo 1º. A efetividade da isenção se dará nas seguintes condições. Inciso 1º. Deficiente menor em atividade escolar, sem qualquer exigência. Inciso 2º. Crianças ou adolescentes com deficiência, sem qualquer exigência. Parágrafo 2º. É vedada qualquer identificação organizada pelo poder público ou por concessionário, para efeito dos direitos assegurados neste artigo, que possa motivar preconceito contra o portador da referida identificação. Parágrafo 3º. Estende-se ao acompanhante ou representante legal, tutor ou curador dos beneficiários do inciso I e inciso 3º, o mesmo direito previsto no caput. Parágrafo 4º. O benefício do caput compreenderá todos os dias da semana, independentemente do horário a que se fizer uso. Artigo 262. O transporte escolar só poderá ser feito em ônibus, micro-ônibus, vans ou similares, observadas, no que couber, as normas estabelecidas no artigo 258 e seus incisos, desta lei, e mais as condições de trafegabilidade do veículo, capacidade de lotação e respeito às normas de trânsito. Parágrafo único. Os atuais concessionários desse serviço terão prioridade para o recadastramento. Artigo 263. As paradas de ônibus deverão ser obrigatoriamente instaladas o mais próximo possível dos estabelecimentos de ensino. Parágrafo 1º. Entre 22 horas e 5 horas da manhã é obrigatória, para embarque e desembarque de passageiro, a parada em qualquer local, independentemente de abrigos ou placas indicativas para tal, bastando o sinal de parada ao pedido do usuário. Parágrafo 2º.
Nas paradas obrigatórias do sistema de transporte coletivo, fica proibido o estacionamento prolongado de qualquer tipo de veículo, respeitada a faixa de 60 metros em torno de ponto obrigatório. Artigo 264. Compete ao Poder Executivo Municipal, respeitadas as competências da União e do Estado, realizar os investimentos necessários à: Inciso 1º. Abertura e manutenção de vias com garantia de condições de tráfego, principalmente no que se relaciona ao subsistema terrestre. Inciso 2º. Construção de terminais e estações rodoviárias, hidroviárias e de integração. Inciso 3º. Implantar e conservar as hidrovias como opção preferencial e imediata de integração de sistemas de transporte urbano, mediante utilização da faixa fluvial que margeia a cidade, e da recuperação da trafegabilidade dos igarapés. Inciso 4º. Proteção e sinalização das vias de circulação. Inciso 5º. Construção das calçadas e calçadões, mediante cobrança de contribuições de melhoria. Inciso 6º. Implantar e conservar as ciclovias. Inciso 7º. Disciplinar o transporte de cargas, especialmente de carga perigosa, na forma da lei. Inciso 8º. Viabilização de estudos que visem, principalmente, a modernização e redução do comprometimento ambiental, aumento da margem de segurança e economicidade dos transportes de passageiros. Parágrafo 1º. O município priorizará, com relação aos estudos objeto do inciso 8 deste artigo, o aproveitamento e identificação de novas fontes de energia com vistas à substituição ou redução do uso da gasolina, diesel e álcool. Parágrafo 2º. Atendidas as normas de segurança e higiene do CONTRAN, ou outro órgão competente, e ainda havendo recursos técnicos, os veículos de transporte coletivo de passageiros utilizarão como combustível gás natural veicular, GNV, salvo a existência de outra fonte de energia menos poluente e mais barata. Parágrafo 3º. No edital de licitação de serviços de transporte coletivo, o item combustível a gás natural veicular, GNV, necessariamente deverá ser observado, salvo a existência de outra fonte de energia menos poluente e mais barata, quando então esta prevalecerá. Parágrafo 4º. Quando da compra de novos veículos de transporte coletivo de passageiros pelas concessionárias, ou pelo poder público, para servir à coletividade, o item combustível a gás natural veicular, GNV, necessariamente deverá ser observado, salvo a existência de outra fonte de energia menos poluente e mais barata, quando então esta prevalecerá. Artigo 265. Revogado. Artigo 266. Nenhum transporte coletivo poderá ser realizado sem prévia autorização expressa e contratual da administração do sistema. Parágrafo único. Sujeitam-se a essa regra os transportes de passageiros individual, coletivo ou contratado por fábricas, escolas de turismo. Artigo 267. Em casos excepcionais, de pública e notória crise no sistema, o poder público poderá conferir autorização temporária para operação do serviço em caráter precário e prazo determinado, não superior a 1/3 do menor prazo contratual do sistema. Artigo 268. Revogado. Parágrafo 1º a 2º. Revogados. Parágrafo 3º. O Poder Executivo poderá, através de permissão, autorizar a exploração de estacionamentos por particulares, atendidos os requisitos da lei. Artigo 269. Revogado. Parágrafo 1º a 3º. Revogados. Artigo 270. Fica criado passe especial, com efeito de acesso diferenciado, pela porta dianteira, para uso da mulher grávida.
Parágrafo único. O passe de que trata o caput deste artigo terá sua utilização regulamentada por lei. Artigo 271. O transporte coletivo deve ser considerado pelo poder público municipal como prioritário sobre o transporte individual, tanto no uso do sistema viário, como no que se relaciona aos recursos aplicados. Artigo 272. Compete à Prefeitura fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio, de trânsito e tráfego em condições especiais, bem como disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida aos veículos que circulem em vias públicas municipais, especialmente com relação à área correspondente ao sítio histórico. Artigo 273. Fica proibida a carga e descarga de mercadorias, no período das 6 às 18 horas, nas áreas compreendida pelo sítio histórico. Subseção 1ª. Do transporte individual e coletivo de passageiros por fretamento. Artigo 274. Para atendimento dos fins a que se destina, o transporte coletivo de passageiros por fretamento atenderá, no que couber, as regras definidas para o Sistema Municipal de Transportes Coletivos Urbanos, além de: Inciso 1º. Licença anual, por empresa exploradora do serviço, expedida até o dia 20 de fevereiro, pelo órgão competente da administração municipal, depois de prévia vistoria dos veículos. Inciso 2º. Arquivamento compulsório dos contratos de serviço com prazo igual ou superior a 30 dias, no órgão próprio da administração. Inciso 3º. Comprovação de existência e manutenção de garagem e oficina mecânicas com indicação de sua localização. Inciso 4º. Controle do impacto sobre o meio ambiente. Artigo 275. A licença de que trata o artigo 174, inciso 1º, desta lei, será concedida mediante documentação formal e selo obrigatoriamente afixado no para-brisa dos veículos autorizados a operar, mediante o pagamento de taxa única mensal, correspondente a uma UFM, por veículo. Artigo 276. Nos contratos firmados para execução dos serviços de fretamento, dentre outras obrigações, devem ser observadas as seguintes. Inciso 1º. Fixação máxima do número de passageiros por veículos e viagem, correspondente ao número de assentos. Inciso 2º. Definição de rota. Inciso 3º. Identificação, no veículo, da empresa contratante. Inciso 4º. Designação dos veículos por número de ordem correspondente ao registro no órgão municipal. Artigo 277. A concessão de novas licenças para serviço de transporte de passageiro por fretamento poderá ser efetuada a qualquer tempo, observadas a demanda, condições das empresas operadoras no que concerne ao estado dos veículos, qualidade do serviço, conforto e segurança do passageiro, comprovação de capacidade técnica, instalações adequadas e comprovação de propriedade de 20% dos veículos com idade média de 2 anos. Artigo 278. Fica vedada a transferência de licenças de transportes coletivos por fretamento de uma para outra empresa, excetuando-se os casos previstos no artigo 189 desta lei. Artigo 279. Para a revogação da licença de operação de transporte coletivo por fretamento, observar-se-á o disposto no artigo 189, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, desta lei. Artigo 280. O serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel será gerenciado e fiscalizado pela empresa municipal de transportes urbanos, e explorado sob o regime da permissão única e exclusivamente por condutores autônomos, que poderão se organizar em associações, cooperativas ou empresas prestadoras de serviço, observada a relação aritmética entre o número de habitantes do município de
Manaus e o número de veículos destinados ao serviço, na proporção de um veículo para cada grupo de 500. Parágrafo 1º. Só será concedida permissão para o transporte individual de passageiros ao taxista proprietário de apenas um veículo de aluguel a taxímetro ou especial. Parágrafo 2º. As empresas, cooperativas ou associações que atuam no serviço de transporte individual de passageiros, fica garantido o direito ao exercício da atividade, obrigadas, contudo, à habilitação em caso de nova licitação. Parágrafo 3º. Os pontos de captação de passageiros em locais públicos serão, obrigatoriamente, rotativos e livres para estacionamento de quaisquer permissionários do serviço, sendo vedada a exclusividade de estacionamento para associações ou cooperativas, ficando sob a responsabilidade da Intu, a autorização, administração e fiscalização de tais locais. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Os serviços de radiotáxi somente poderão ser operados com exclusividade por empresas, cooperativas ou associações de condutores autônomos, que poderão ter suas sedes ou estabelecimentos exclusivos em local público definido pela Intu, desde que o local não seja caracterizado como ponto de. Parágrafo 6º. A Intu não autorizará as empresas, cooperativas ou associações de que trata este artigo, a instalação de sedes e estabelecimentos em local público na área central da cidade, salvo em propriedade particular. Inserido o termo empresas pela Emenda Lomã número 45/2006. Parágrafo 7º. As empresas, cooperativas e associações de condutores autônomos terão que apresentar à Intu, anualmente, prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sob pena de suspensão de suas atividades, na forma da lei, até efetivo cumprimento de tal exigência. Inserido o termo empresas pela Emenda Lomã número 45/2006. Parágrafo 8º. Fica autorizada, no âmbito deste município, a concessão ou permissão do serviço de transporte de passageiros, a veículos de duas rodas, denominados mototaxistas. Alínea A. Revogada. Parágrafo 9º. As permissões para o serviço de mototaxista não ultrapassarão a proporção de um moto para cada 600 habitantes. Artigo 280. Para a operação do serviço de transporte individual de passageiros, fica autorizada a utilização de veículos com capacidade de no máximo 7 lugares e 4 portas, 2 de cada lado, previamente homologados pelo órgão municipal responsável. Parágrafo único. Fica excluída a utilização de Kombi, Besta, vans e similares. Artigo 281. O Poder Executivo, quando da revisão periódica que está sujeita, obrigatoriamente, a unidade taximétrica do veículo, exercerá o controle das permissões para o tipo de serviço, mediante a verificação do atendimento, por parte do permissionário ou concessionário, dos seguintes requisitos. Inciso 1º. Regularidade de emplacamento, especialmente no que concerne à coincidência da placa utilizada com o veículo identificado nos registros de licenciamento. Inciso 2º. Uso do combustível adequado para a utilização do veículo, conforme dispõe a lei e os regulamentos. Inciso 3º. Apresentação do documento de arrecadação municipal, DAM, em relação a cada veículo. Inciso 4º. Estado ou situação que não comprometa a qualidade, o conforto e a segurança do usuário. Inciso 5º. A titularidade de permissão, inadmitida a transferência de placa para outro profissional sem obrigatória e prévia comunicação ao órgão competente, ao qual incumbe promover a autorização, as anotações e registros devidos. Inciso 6º. Comprovação de a cooperativa, empresa ou taxista proprietário possuir ou não licenciamento de ponto fixo de estacionamento. Artigo 282.
O poder público municipal, como titular do poder de polícia sobre as atividades que interessam a coletividade local, poderá proceder, a qualquer momento e em qualquer lugar do território sob sua jurisdição, a revisão de veículos utilizados no serviço de transporte individual ou coletivo de passageiros, com a finalidade de verificar o fiel atendimento das normas estabelecidas nesta seção e nos regulamentos.